Shalom, shalom, boa tarde. 20 de Elul, 5.783 do ano que nós estamos a contar da criação. Estamos no dia 6 de setembro de 2023, da Era Comum. Estamos aí à tarde com a Torá, no quarto dia da semana, o quarto dia para o Shabat. E nós estamos aí na nossa quarta leitura das nossas porções desta semana, Nitzavim e Vayeler, né? Onde nós temos aí Nitzavim, onde nos fala, né, firmados ou firmemente em pé, parados, juntos diante de Hashem. E Vayeler nos fala sobre andou ou passou, referindo-se a Moshe, que ele andou, ele passou, né, em todo o acampamento. Estamos aí no quarto dia para o Shabat, já estamos aí no meio da semana, então nós estamos nos preparando para o sagrado dia do Shabat, bem como, né, nos preparando para a Rosh Hashanah, o ano 5.784. A semana que vem nós estaremos aí com as questões de Rosh Hashanah. Vamos ter pela frente Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação. Vamos ter também diante de nós aí, né, Sukkot, os 7 dias da festividade das tendas, o 8º dia, o Shemini Atzeret, e Simchat Torah, a alegria da Torá, marcando então o início, né, do novo ciclo dos estudos da Torá, 5.784, né, a contar da criação. Então, né, estamos aí na contagem regressiva e o mês de Elul traz para nós as reflexões concernente ao ano que está se findando, como que foi a nossa lida, a nossa vida, como que foi o nosso andar, como que foi a nossa carruagem nesta jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica durante o ano 5.783. Muitas coisas para aprendermos, muitas coisas para refletirmos, muitas coisas para que nós possamos nos esforçarmos para melhorar e automaticamente vamos deixando para trás as questões seculares, mundanas e profanas e vamos mais e mais diante de Hashem. Vamos aí levando cada vez mais a palavra do único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, e levando com que as pessoas, no seu livre arbítrio, né, assim conhecido, mas na realidade é a livre escolha, né, que nós possamos aí continuamente estarmos escolhendo Deus, estarmos realmente na trilhagem, né, dos caminhos de Deus, e cada vez mais podemos expandir o conhecimento do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? A nossa quarta leitura, nós vamos findar o livro de... Aliás, nós vamos findar a Parashá Nitzavim, né? Parados, juntos, firmemente em pé diante de Hashem, e vamos iniciar a Parashá Vayeler, que significa Moshe, ele andou, né? Ele andou, né? E nós vamos ver o porquê que significa esses detalhes aqui, ok? Então nós estamos no capítulo 30 do livro de Devarim, Deuteronômio, e nós vamos até o final da nossa Parashá, que é capítulo 30 até o versículo 20, e aí a partir do capítulo 31 nós entramos na Parashá Vayeler, né? E nós vamos do versículo 1 ao versículo 6, que faz parte da nossa quarta leitura. A nossa reflexão aqui no início, né, da nossa quarta aliá, que estamos aí dentro do capítulo 30, ainda em Nitzavim, nos versículos finais, nós temos aí exatamente uma questão sobre escolher Deus, a decisão, a livre escolha, né? Então vejam bem o que diz o versículo 15 do capítulo 30. Veja, eu dei hoje a você
a escolha da vida e do bem, da morte e do mal. Pois eu ordeno hoje a você amar a Deus, seu Deus, andar em seus caminhos e observar seus mandamentos suprarracionais e seus mandamentos racionais, de modo que você possa viver e prosperar. Deus, seu Deus, então abençoará você na terra que você está prestes a tomar posse. Mas se seu coração se desviar e você não escutar, e se afastar e se prostrar para outros deuses para servi-los, eu declaro hoje a vocês que vocês definitivamente perecerão. Vocês não terão uma vida longa sobre a terra a qual você está prestes a atravessar o Jordão para vir e tomar posse. Eu conclamo hoje céus e terra que são eternos, como testemunhas contra vocês. Eu estabeleci diante de você a escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida. Então você e seus filhos viverão para amar a Deus, seu Deus, escutar sua voz e se ligar a Ele, pois Ele é a sua vida e a extensão dos seus dias, para que você more na terra que Deus jurou aos seus pais, Abraham, Isaac e Jacob, dar a eles. Então aqui nós temos o final do capítulo 30, bem como também o final da Parashá Nitzavim, juntos, parados, firmemente em pé diante de Hashem. E exatamente para que possam exercer o direito da livre escolha, ou livre-arbítrio, como alguns gostam de se referir, né? Para fazer a sua livre escolha. Então, o que nós temos aqui nesses versículos do capítulo 30, verso 15 até o verso 20, nós temos aqui algumas coisas a estarmos refletindo de forma mais detalhada, né? Primeira coisa, o que nós temos aqui é a palavra-chave. A palavra-chave que nós temos aqui chama-se escolha. Esta é a palavra-chave. Escolha. Por isso que nós vemos desde o versículo 15 até o versículo 20 sobre a questão de escolher bênção ou maldição, vida ou morte, luz ou trevas, estar ligado a Deus ou desligado de Deus, estar ligado à sua palavra, a Torá, ou estar desligado dela. Então, a palavra-chave que nós temos aqui é, de fato, escolha. A ordem que nós encontramos aqui nesses versos, né, vamos dizer assim, o ordenamento divino para o povo de Israel, para as nações, é amar, andar e observar. Ou seja, amar a Deus, andar nos caminhos de Deus e definitivamente observar a vontade de Deus. Então esta é a ordem, né, que nós temos aí nestas palavras. Esse ordenamento divino para nós é realmente o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. A finalidade, né, você tem a livre escolha, você tem o ordenamento divino, amar, andar e ser observante. Mas qual finalidade? A finalidade que nos mostra claramente aqui é exatamente o quê? Viver e prosperar. É através de amar, andar e observar os caminhos de Hashem que nós alcançamos a finalidade, viver e prosperar. Sem amar, sem andar e sem observar a vontade divina, não há como viver e nem prosperar. Por isso que Moshe disse de forma bem clara a essa nova geração que vai entrar na Terra Prometida: se vocês se desviarem do amor de andar e observar a vontade divina, vocês não terão vida longa, vocês perecerão e rapidamente serão tirados da terra. Então, para que haja realmente vida e prosperidade, é preciso estar arraigados em Deus.
outra finalidade que nós temos aqui é a questão do efeito. O efeito que aqui é ser abençoado na terra. Ou seja, o povo judeu, ele só poderá ser grandemente abençoado estando na terra prometida. Por quê? Porque o povo judeu permanecendo na terra prometida, significa que eles estão guardando, eles estão amando, andando e observando a palavra divina, a vontade divina. E se eles estão fora de Eretz Israel, significa que eles abandonaram a obediência divina. Por isso nós temos aí a Galut, o exílio. E por isso que nós temos a promessa da Geulah, que é a redenção final com a revelação do justo Mashiach. Quando o povo judeu, de fato, na sua totalidade, eles estarão fazendo o Teshuvah, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, desde o judeu praticante até o judeu não praticante, desde o judeu religioso como aquele não religioso, todos estarão fazendo nas suas devidas proporções, estarão fazendo Teshuvah. E aí então, realmente, eles serão grandemente abençoados na terra. Porque somente na terra de Israel, o povo judeu estando, é que poderão realmente obedecer os 613 mandamentos. Fora da terra de Israel não tem como obedecer os 613 mandamentos. Só aquilo que se refere ao templo e ao produto da terra, a questão agrícola, é somente na terra de Israel. Fora não tem como. Então, por isso, o efeito, né, da finalidade é ser abençoado na terra. E isso será restabelecido plenamente na redenção final com o governo, o reinado de Mashiach. O rei Mashiach estará estabelecendo estas coisas. Então, as coisas estarão no seu devido lugar, né? Uma outra advertência que nós encontramos aqui é sobre a questão do coração se desviar. Se o seu coração se desviar, e se desviar de que forma? Como que o coração se desvia de Deus? Como que o coração se desvia da presença divina? Não escutar, se afastar e se prostrar perante outros deuses. Então, quando, né, a partir do povo judeu, que é o exemplo maior, quando o povo judeu não escuta, se afasta e se prostra diante de outros deuses, então realmente o coração se afastou de Deus. Então esse coração rebelde, essa vida rebelde, ela abandona o seu monoteísmo e se entrega aos deuses, às mitologias, que aí estão no mundo religioso. E acaba acreditando que as coisas acontecem de forma como lenda, como história, com E, né? História, né? Passa a acreditar em lendas e aí por aí afora vai. E abandonam o único Deus e a sua palavra real. Então, se o seu coração se desviar, e de que forma que o coração se desvia? Não escutar, se afastar e se prostrar perante outros deuses. Isso significa que deixaram de escutar a Torá e se entregaram a outros deuses. Qual o efeito que há sobre a questão do coração se desviar? O efeito disso está exatamente a questão que diz: não terá vida longa, vocês perecerão. É o efeito colateral. Vocês perecerão, vocês não terão vida longa. E é por isso que realmente a Galut, o exílio, né, mostra essa dura realidade. Mas para tudo isso era necessário que Deus estabelecesse exatamente a questão legal,
para que ninguém pudesse dizer que Deus é injusto. Então Deus, ele, como a própria Torá fala que 2 testemunhas é o suficiente para que o veredito seja verdadeiro. Então, Deus escolheu 2 testemunhas contra o povo judeu, os céus e a terra. Os céus e a terra. Por que Deus escolheu os céus e a terra? Porque os céus e a terra são eternos. Por que normalmente, né, no cemitério judaico não são levadas flores, são levadas pedras? Porque as pedras, elas têm conexão com a terra. E as pedras são eternas. Entendeu? Então, os céus e a terra são testemunhas eternas do dito de Deus com referência ao povo judeu. E não tem como mudar essa realidade aí, né? Então, seguindo, né, realmente a visão dos versículos 15 a 20, nós temos exatamente aí sobre a questão do poder da livre escolha. Então, a livre escolha está diante de vós, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Dentro da livre escolha, nós temos uma dica. Deus nos dá uma dica dentro da livre escolha. É o que Ele faz conosco diariamente. E a dica que Deus faz para conosco é: escolha a vida. Escolha a vida. E então você e seus filhos viverão. E viverão para qual finalidade? Qual a conclusão sobre a questão da dica que Deus dá? Escolha a vida. É exatamente para que você e seus filhos possam viver. Então, você e seus filhos têm a vida longa. Mas tem uma finalidade também. A finalidade da vida longa é para amar a Deus, seu Deus, e não para amar a si mesmo. Nesse sentido, é preciso que escute a voz de Deus, para que você possa se ligar a Deus. Nós só podemos nos ligar a Deus escutando Deus, não ouvindo. Ouvindo é aquele negócio, entra por um ouvido, sai pelo outro, você ouviu. Escutar não. Escutar é mais profundo. Desce aos nossos corações, se eleva às nossas mentes. O escutar. Então, por isso, a conclusão que nós temos desses versos 15 a 20 do capítulo 30 é exatamente para que possamos escutar a voz divina e possamos nos ligar a Ele. É nesse sentido que Moshe está falando para com o povo ali, certo? E está trazendo todos esses detalhes. Ele está levando cada vez mais essa nova geração a realmente se conectar com Deus, escolher Deus e estar conectado com Deus. Muito blá 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 não vai ajudar em nada, entendeu? Por isso, a verdade que nós encontramos aqui, nesses versículos 15 a 20, é: Deus, Ele é a sua vida e Ele é a extensão dos seus dias. Sem Ele, você não tem vida e sem Ele você não tem extensão dos seus dias. A sua vida não se prolonga. Então, amados, Nitzavim, vós estáis parados, juntos, firmemente em pé, para receber de Hashem realmente este novo pacto, para que possa viver esta verdade, né? Que Deus é sua vida e Ele é a extensão dos seus dias. Se desligar dele é a mesma coisa que você praticar eutanásia, né? O autossuicídio, né? A automorte, né? É você buscar a morte em vez da vida. Por isso, a dica divina: escolha a vida. E agora, adentrando na Parashá Vayeler,
Então nós temos aí, né? Segundo o Rabi Saadia Gaon, né? Ele fala que Nitzavim e Vayeler, eles realmente são duas porções, mas na realidade eles constituem uma única parashá, né? E somente depois de algum tempo que foi dividida em duas parashiot. Assim, mesmo quando Vayeler é lida separadamente, nós podemos aprender uma lição sobre a leitura conjunta de Nitzavim e Vayeler juntas, né? À primeira vista, os dois termos, Nitzavim e Vayeler, parecem diametralmente opostos. Nitzavim significa firmemente de pé, na mesma posição, enquanto Vayeler quer dizer ele andou, indica movimento. Assim, quando a lição a ser aprendida da combinação entre firmemente de pé e mover-se é uma proeza que não parece ser possível. Então a resposta que os nossos mestres dão é: firmemente de pé representa estabilidade, confiança e força. Por exemplo, um rei permanece parado em seu trono. Aqueles que desejam vê-lo devem vir de longe para poder estar na presença do rei. O mover-se, por outro lado, é um sinal de crescimento e expansão, né? Então, mover-se, né, que é o caso de Vayeler, onde nós vamos ver aí já no primeiro versículo, né, capítulo 31, verso 1, Moshe andou, e ele falou as seguintes palavras, né, aqui. Então, nós já vamos, já no início da Parashá, nós temos aí, Moshe andou. Enquanto em Nitzavim nós temos parados, juntos, firmemente em pé, nós temos Vayeler, e ele andou. Então temos um mover-se, não mais agora parado, agora mover-se, né? À primeira vista, os dois termos, Nitzavim e Vayeler, parecem diametralmente, né, opostos, né? Firmemente de pé representa estabilidade e confiança e realmente força, é o caso do rei dado como exemplo. O mover-se, por outro lado, é um sinal de crescimento e expansão. Assim, a combinação simultânea de firmemente de pé e mover-se representa a habilidade da pessoa crescer sem comprometer a sua posição de força anterior. Para entendermos isso, os nossos mestres dão um exemplo prático. Quando a pessoa cresce em seu conhecimento de Torá, há o perigo de que sua recém-adquirida sofisticação possa influenciar negativamente em qualidade e na sua qualidade anterior de fé simples e dedicação, né? Então, quer dizer, dentro desse aspecto aqui, quando a pessoa cresce em seu conhecimento de Torá, então ela corre um perigo de que a sua recém-adquirida sofisticação, porque sabedoria, aquisição de sabedoria, entendimento, conhecimento, realmente é uma sofisticação. Então, quando a pessoa adentra nesse nível aqui, o perigo que ela corre é realmente pode influenciar a sua progressão espiritual, ela pode influenciar a sua qualidade anterior, que era o quê? Exatamente um espírito humilde, uma pessoa simples na sua fé, na sua confiança em Hashem, que começou a estudar a Torá e foi crescendo nisso, sem perder a sua simplicidade, a sua humildade. Porém, chega num nível que há um perigo, que é chamado de recém-adquirida sofisticação. Então a pessoa se sente muito importante, a pessoa se sente, né, parece que tem todo o conhecimento do universo, né? Se sente assim. Então esse é o perigo que a pessoa corre, realmente, de inverter os papéis. Em vez de continuar aprendendo,
ela começa de fato a aparecer-se, né, como se fosse aquele que estava descobrindo o mundo, por assim dizer, né? Então, por isso que o cuidado no estudar a Torá, nós não podemos perder essa questão de vista que, né, Vaieler traz para nós, né? Realmente, no sentido de não perdermos a nossa fé anterior simples e de dedicação. Então a lição da nossa paraxá se refere à necessidade da pessoa reter seu forte fundamento da fé simples, que é confiável sob todas as circunstâncias, mesmo quando o intelecto falha, e não permitir que este seja maculado pelo entendimento. Então, quando nós retemos realmente a verdade, o conhecimento, sem nos perdermos, né, na profundidade, na elevação da palavra, nós então estaremos realmente no firme fundamento da fé, e isso daí faz com que nós sejamos confiáveis a Hashem, a Deus, e nós podemos prosseguir levando cada vez mais a expansão, né, do reino de Hashem, para que realmente as pessoas possam estar nessa união e nessa unidade com Deus. Então a lição aqui é óbvia. O nosso desafio é harmonizar Nitzavim com Vaieler, a estabilidade da fé simples juntamente com o crescimento constante e a expansão, né, da fé monoteísta. Então, por isso, está em nós mesmos, né, realmente exercemos o poder da escolha, para que não venhamos pecar contra Hashem, contra Deus, e nem contra a sua palavra, e nem contra o próximo, né? Então, amados, é importante que nós venhamos reter a nossa fé simples e a nossa dedicação, para que cada vez mais possamos expandir a vontade divina em nosso meio. Entrando então em Vaieler, né, no capítulo 31, nós temos aí: Moshe andou e falou as seguintes palavras a todo Israel, e ele lhes disse: hoje eu estou com 120 anos de idade, eu não tenho mais permissão de Deus para levá-los para a guerra e trazê-los de volta novamente em segurança, embora eu esteja fisicamente capaz de fazer isto. Mas Deus me disse: você não atravessará este rio Jordão, né? Será Deus, seu Deus, quem o levará através do Jordão, ou Iarden. Ele destruirá estas nações diante de você, né? E será Yehoshua, Josué, quem atravessará com vocês, conforme Deus disse, né? Então aqui nós temos Yehoshua, né, sendo confirmado o substituto de Moshe, e ao mesmo tempo, né, a exortação para o povo, para que permaneçam fiel a Deus e a sua nova liderança, a Yehoshua, né? Então, à primeira vista, segundo os ensinamentos racídicos, a transferência da liderança de Moshe para Yehoshua representou um enfraquecimento da força do povo judeu, à primeira vista. Como ensinaram nossos sábios, a face de Moshe era como a do sol, a face de Yehoshua era como a da lua. Terra de Israel, né? Isso está escrito em Baba Batra, né? 75a. A terra de Israel, né? Todo o povo judeu tivesse merecido estar ali, adentrar, conquistar, etc. e tal. Sob a liderança de Moshe, a conquista teria sido instantânea e de forma milagrosa. Sob o comando de Yehoshua, entretanto, o povo judeu precisou conquistar a terra, lutar, batalhar, dentro dos limites da natureza, com a enorme coragem e o alto sacrifício que isto envolve toda a operação sob o comando de Yehoshua. Sob o comando de Moshe, era só dar o primeiro passo, atravessar o rio, e o primeiro passo do lado leste do Jordão, né? Então as coisas aconteceriam automaticamente. No entanto, segundo os ensinamentos racídicos,
explica que isso não foi, de fato, uma desvantagem, mas, pelo contrário, foi especialmente para o bem. O propósito da criação é fazer uma morada para Deus nos mundos inferiores, onde nós habitamos, através dos esforços do homem dentro de sua vida diária. É a nossa vida diária, com os nossos esforços diários, que está exatamente o poder da escolha, de estarmos realmente com Deus. E segundo o ensinamento racídico, né, com a questão de Moshe, se ele lidera o povo para entrar na terra prometida, não haveria nem guerra. A conquista ela seria automática. Os inimigos seriam vencidos automaticamente, sem problema nenhum. Mas sob o comando de Yehoshua, o povo precisou pegar em armas para poder batalhar, ir para a guerra, para poder conquistar, ter vitória e conquistar toda a terra de Israel, né? Então, por isso, milagres são geralmente contraproducentes para esse objetivo, pois eles servem para impor espiritualidade no mundo, ao invés de deixar os mundos inferiores, entre aspas, por assim dizer, desenvolverem sua sensibilidade espiritual por si mesmos. Então, uma das grandes tarefas dos Benei Noah é expandir entre as nações o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que aconteça exatamente essa questão. As pessoas venham realmente pelo poder da livre escolha, né? Escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a luz e a escuridão. Então, as pessoas precisam se esforçar para isso daí, né? Por isso, a sensibilidade espiritual por si mesmo, né? E no final, né, a entrada não miraculosa na terra, via Yehoshua, cumpriu o propósito da criação de uma maneira mais notável. Ou seja, não é só uma questão de conquistar a terra e fazê-la produzir, mas é fazer com que a luz divina esteja em toda a extensão da terra. E todos aqueles que olharem para a terra de Israel, olharem para Jerusalém, possam dizer realmente o Deus de Israel está com eles. E é por isso que aonde formos, nós precisamos levar essa luz divina, para que as pessoas possam ver que você e eu estamos andando com a presença divina, que nós não estamos sozinhos, que a presença divina está conosco, que a luz divina está conosco, porque nós fizemos a escolha, nós escolhemos a vida em vez da morte, nós escolhemos a luz em vez da escuridão, nós escolhemos a bênção no lugar das trevas, para que nós realmente possamos cumprir a nossa missão suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Deus, né? Então o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele nos fala dentro desse aspecto aqui, sobre que nós temos condições de procurar viver uma vida plena, bem como, né, gostemos ou não, nós precisamos fazer a livre escolha, né? Então por isso, Deus fez com que Moshe vivesse o último ano de sua vida, até completar exatamente 120 anos, nem um dia mais, nem um dia menos, né? Para nos ensinar que ele viveu sua vida plenamente, sem perder tempo ou deixar de fazer alguma parte da sua tarefa que lhe havia sido encarregada. Então esse é um grande exemplo que permanece e serve para nós. A dedicação naquilo que Deus ordenou, que Deus propôs diante de Moshe para o fazer, né? Então nós temos condições de procurar viver uma vida plena com as recitações, né, realmente da sua palavra, da Torá, para que nós possamos estar cumprindo a nossa tarefa. A vida física de Moshe refletia a sua vida espiritual de maneira impecável, o que indica que ele se sobrepôs com êxito à divisão entre o espiritual e o material. Sua perfeição espiritual se manifestava em sua condição física. Com 120 anos de idade, Moshe ainda parecia ser um garoto, nas suas forças, energias,
no seu ir e vir, etc. e tal. A vida de Moshe deve nos inspirar a viver de modo pleno, como a consciência de nossa missão divina, permeando, melhor dizendo, cada minuto de nossas vidas. Quando realizamos isso, desenvolvemos a divisão artificial entre o espírito e o físico, revelando a divindade inata subjacente a toda a realidade. Então, nesse sentido, é procurar viver uma vida plena com Deus, com Hashem, para podermos vencer as obras do mal. Por isso, disse Moshe, Deus não lhe falhará e nem lhe abandonará. Com essas palavras, Moshe estava dizendo que mesmo que nos ocorra pensar que a vida seria mais fácil se estivéssemos livres da missão de Deus e de sua assistência, tal vida não é possível. Por mais que talvez desejemos abandoná-lo, Deus nunca nos abandonará. Nunca poderemos silenciar completamente Não podemos silenciar completamente aquela voz divina no nosso interior, que nos urge a assumir as nossas responsabilidades judaicas e de Beneinor, judeus, né, na sua realidade, né, e nós, Beneinor, na nossa realidade. E parar de correr atrás de uma coisa passageira e superficial. Então nós precisamos ver aquilo que é real e verdadeiro, e nisso estarmos localizados, né? Estarmos vivenciando. Então, por essa mesma razão, nunca devemos nos sentir incapazes de cumprir a nossa missão divina. Ninguém é incapaz de cumprir a missão divina. O que pode acontecer é a pessoa escolher de não cumprir a sua missão divina. Aí é uma outra história. O mesmo Deus que se recusa a nos deixar sozinhos, sempre nos incentiva a nos unir a Ele para aperfeiçoar o mundo, para que ele seja transformado para ser a sua moradia. Deus está conosco, ao nosso lado, para nos ajudar em nossos esforços em transformar este mundo para ser uma moradia para Ele, né? Nessa visão que nós podemos compreender, né? É a questão do Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido como vida eterna. Então, realmente Deus ele usa uma linguagem que nós compreendemos para sabermos que só nele é que nós temos vida eterna e que nós não podemos nos conectar dele. Por isso nós vimos aí, né, a nossa conexão com Deus é para que cumpramos a nossa missão suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Deus, e que a nossa livre escolha sempre esteja nos levando à presença divina para cumprirmos com a sua vontade. E assim, de fato, ele nos dá vida longa e prosperidade espiritual, física, financeira e material. Ok? Então é isso daí, amados. Conto com as preces dos amados para esta noite do plantão. E amanhã, pela graça bendita de Hashem, estaremos de volta aí com a tarde com a Torá. Shalom, shalom. Até amanhã.